Graça e paz, meus irmãos. Deus não me abençoou com uma voz bonita, então vocês têm que me escutar pregar. O ambiente gostoso aqui dentro, nós podemos sentir a glória de Deus. Eu creio que nós cantamos, abra o céu sobre este lugar, e os céus estão abertos sobre este lugar. Quem crê assim? E um ambiente onde os céus estão abertos e a glória de Deus é tão presente, como nós podemos sentir aqui. É um ambiente onde Deus opera, é um ambiente onde Deus opera cura no nosso interior. É um ambiente onde Ele traz transformação de vida. Amém? Nessa noite eu quero pedir a vocês, deixe o Espírito Santo de Deus falar. Abra o seu coração, amoleça o seu coração para aquilo que Deus quer falar. Amém? Eu quero intitular a palavra de hoje como o noivado. Como nós sabemos, a palavra de Deus nos traz ensinamentos para as nossas vidas em formas diferentes. A palavra de Deus é um ensinamento rico para as nossas vidas, nos ensinando como ser santos, nos ensinando como prosseguir com a nossa vida cristã. E a palavra de Deus nos traz ensinamentos diversos para cada área. Nós somos tratados dentro da palavra de Deus em situações diferentes. Uma vez nós somos chamados de filhos, outra hora nós somos chamados de servos, outra hora nós somos chamados de discípulos. E nessa noite, Deus está te chamando de noiva. Tem vários versículos na Bíblia onde Deus faz a relação do casamento, a figura do casamento, a relação entre Deus e o povo dele. E no Novo Testamento nós podemos ver que a igreja é chamada de noiva e Cristo é chamado de noivo. Eu acho interessante essa relação porque o casamento é uma instituição que nós conhecemos bem como funciona. Hoje, nos jovens aqui presentes, a palavra não é para vocês não, tá, gente? Os jovens aqui presentes já crescem com a vontade de casar, desde a juventude, desde a adolescência. As crianças já sabem o que é um casamento desde pequenos. Então, eu acho fácil demais essa relação que Deus nos mostra na Bíblia entre Cristo e a igreja, mostrando que Cristo é o noivo e que a igreja é a noiva. Porque tudo aquilo que nós entendemos, tudo aquilo que a Bíblia nos mostra, que gera entendimento, fica mais fácil de nós seguirmos dentro da palavra de Deus. Tudo aquilo que traz confusão, que nós ficamos um pouco confusos, nós demoramos um pouco mais para se encaixar, para nos alinhar naquilo que Deus quer ensinar. Então, quando Deus trata a igreja como noiva, é algo que nós entendemos rapidamente. Então, eu quero falar um pouquinho hoje sobre a noiva e sobre o noivo. E nós vamos começar, primeiramente, relembrando como é um casamento. Um casamento é quando um jovem, uma jovem se apaixona. Daí então eles começam a namorar, passa por um período de conhecimento. Depois desse período de conhecimento, do namoro, eles marcam uma data para o casamento. Então eles começam o período do noivado. O noivado é onde eles têm a preparação para aquele grande dia. A preparação para aquele dia, para aquela grande festa onde eles vão se unir. Então, marcado o dia do casamento, aquele grande dia chega, eles vão a uma igreja, a um cartório, onde quer que seja, onde tem uma autoridade instituída ali, para que ali seja formado, seja dado a bênção da união matrimonial. Dali, então, eles são declarados marido e mulher. Esse é o casamento padrão da nossa cultura que nós entendemos. E eu fui procurar entender um pouco como funciona o casamento judaico na época de Jesus. O casamento judaico funciona um pouco diferente. O casamento judaico, o pai escolhe com quem o filho vai se casar. Um pouco tanto diferente do que nós estamos acostumados, né? Então, o pai escolhe a noiva para o filho. Daí é estipulado um valor de um dote, é estipulado um valor para que aquela moça possa pertencer ao noivo.
Aquele dote pode ser pago em dinheiro ou pode ser pago em serviço. Então, quando o pai do noivo vem até a noiva, o pai do noivo vem até o pai da noiva, se estipula aquele dote e é feito aquele pagamento. Então, ali é selado juridicamente aquele noivado. Aquela moça passa a pertencer ao noivo. Eles não têm uma vida conjugal juntos até o dia do casamento, mas dali então aquela moça, ela não é mais disponível para ninguém. Ela passa a pertencer ao noivo. E é isso que eu quero que vocês entendam isso nessa noite. Por isso que eu estou desenhando um pouco o que é o casamento, para que nós possamos entender qual que é o papel da noiva e qual que é o papel do noivo. E hoje eu creio que nós vamos sair daqui hoje um pouquinho diferente do que como nós entramos. Eu creio que Deus vai tocar no mais íntimo, no mais interior da sua vida nessa noite. Ele vai gerar arrependimento, ele vai gerar cura, ele vai gerar transformação. Essa palavra é uma palavra de conscientização. Amém? E nós, nos dias de hoje, quando nós escutamos um casamento assim, onde o pai escolhe a noiva para o filho, nós achamos que é algo assim, como que fala? Fora de moda. Nós achamos muito diferente do tradicional. Mas eu quero dar uma notícia a vocês. O nosso Pai, o Deus vivo, Ele me escolheu. E Ele escolheu você para ser a noiva de Jesus Cristo. A noiva daquele que um dia virá para buscar a igreja. Isso é algo que nós deveríamos pular de alegria. Isso é algo que nós deveríamos entrar no nosso entendimento e nós deveríamos fazer de tudo para contar aí fora. Fala, eu sou a noiva de Cristo. O próprio Deus me escolheu. Não foi ninguém, foi o próprio Deus, o Deus vivo. Então ele foi estipulado um valor de um dote, foi estipulado um valor pela sua vida e pela minha vida para que nós pudéssemos ser a noiva. Isso foi um preço muito alto. Foi pago com preço de sangue. O próprio noivo se entregou por nós. O próprio noivo veio, morreu numa cruz para que um dia ele pudesse voltar e buscar a sua igreja. Então nós não entendemos o valor que nós temos. Se nós entendêssemos o valor que nós temos, nós procuraríamos andar segundo os princípios e os valores da palavra de Deus. E é isso que nós vamos entender nessa noite. Foi preço de sangue que foi pago pela minha vida. Foi preço de sangue que foi pago pela sua vida. Amém? Mas apesar do noivo ter morrido, isso não é motivo de tristeza para nós. Isso é motivo de alegria. Porque a própria palavra de Deus nos fala que hoje ele vive. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele está sentado à direita do Deus Pai, somente esperando o dia do casamento. Somente esperando o dia que ele vai vir para buscar a sua noiva. Amém? Eu quero ler um texto em Apocalipse 19. Vocês podem abrir, Apocalipse 19, do versículo 7 ao versículo 9. A palavra de Deus diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então nós podemos ver nesse texto de Apocalipse que quando o apóstolo João recebeu essa revelação para que ele colocasse nesse livro, um livro que abre a nossa visão para o que está para acontecer. Nós podemos ver que aqui Deus está falando, revelou a João que as bodas do Cordeiro seriam o arrebatamento da igreja. E aqui nos mostra que está perto. Vindas são as bodas do Cordeiro.
Nós temos que entender que nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, ao contrário de um casamento comum, onde se é estipulado a data, onde se tem um tempo de preparação. As bodas do Cordeiro não tem dia e não tem hora. O único que sabe é o Pai. Pode acontecer agora, como pode acontecer amanhã, como pode acontecer daqui 10 anos, nós não sabemos. Mas o único papel nosso, no versículo 8 diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E lhe foi dado o papel, lhe foi dado a incumbência, lhe foi dado que nós nos permanecêssemos puros, vestidos com linhos santos, linhos finos, e que nós pudéssemos colocar as nossas obras de justiça para o lado no mundo. Amém, meus irmãos? Então nós temos que estar preparados. Essa é a incumbência e esse é o papel da noiva, é estar preparado para a vinda do noivo, para a vinda do Cordeiro. E nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós sabemos que nós temos que viver cada dia das nossas vidas como se fosse o último. A nossa vida cristã, nós temos que viver como se fosse o último dia, como se nós acordássemos hoje e falasse o casamento vai ser daqui a pouco. E nós temos que estar preparados para aquele momento. Amém? E nós vamos ler um texto agora que nos mostra como nós agimos, como nós devemos agir como cristãos para estarmos preparados para aquele grande dia, para estarmos preparados para as bodas, estarmos preparados para o dia que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Mateus 25, versículo 1 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. O texto nos relata de dois tipos de pessoas: as virgens loucas e as virgens prudentes. E eu tirei aqui desse texto 2 passos com que nós devemos andar para nos preparar para a vinda do Cordeiro. É um texto rico que nos mostra muita coisa, mas eu tirei somente 2 passos. E nós vamos começar pelo primeiro passo, que é ser prudentes. Nós, como crentes, nós devemos ser prudentes. A palavra prudente significa, no dicionário da língua portuguesa, que tem o hábito de se precaver, que se prepara de maneira antecipada, precavido. Por que ser prudentes? Porque muitas vezes nós tomamos decisões como cristãos que nos leva a pecar. Nós tomamos decisões que nos leva a sujar as nossas vestes. Se nós somos prudentes, nós procuraremos o melhor caminho possível para andarmos com a nossa veste limpa. Amém?
E uma vez que você é prudente, uma vez que você é precavido, você está sempre pronto. Uma pessoa precavida é uma pessoa que está sempre pronta. E nós não sabemos, nós estou citando aqui várias vezes, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Por isso nós temos que ser prudentes e nós temos que fugir das armadilhas de Satanás. Nós temos que fugir daquilo que o diabo arma para nós diariamente para que nós caiamos. E a única maneira de nós fugirmos é sermos prudentes, é pegando o caminho em que nós sabemos que nós não vamos cair. Amém? Porque nós temos que entender que o noivado já foi selado. Hoje nós pertencemos ao noivo. Nós pertencemos ao noivo. E se eu perguntar para qualquer um de vocês, se você estiver noivo hoje, e você descobrir no dia do casamento que a noiva não está limpa, que a noiva teve um deslize, eu garanto para vocês que cada um de vocês vão responder, que vocês vão deixar a noiva na porta da igreja. E não vai ter casamento. Então o nosso papel é manter as vestes puras. Puras. Mas Deus nos encontrou da maneira que nós estávamos. Entregou o filho dele para nós. O noivo veio até nós e disse assim: ok, o meu pai pagou o dote. O meu pai quis esse relacionamento. O meu pai quer esse casamento. Não era o que eu queria. Afinal de contas, você veio com um pouquinho sujo, com um pecado que não cheira muito bem. Mas o meu pai te amou. E porque o meu pai te amou, hoje eu também te amo. E porque o meu pai quis, eu me entreguei por você. Mas nós vamos fazer aqui. A sua vida que passou, para mim não me interessa mais. Mas daqui para frente é vida nova. Daqui para frente é uma vida de santidade. Daqui para frente é uma vida de renúncia. Até que eu volte para te buscar. Até aos dias do arrebatamento. Até o dia da boda. Amém? Então nós temos que viver essa vida de pureza. Essa vida de santidade. Isso me faz lembrar de um amigo meu. Tinha um amigo de juventude. Ele conheceu uma menina dançarina de boate. Ele se apaixonou por uma dançarina de boate e ele resolveu casar com aquela mulher. Na época nós chamávamos ele de louco, inconsequente. Falava: como que você vai casar com uma dançarina? Ele falou: eu gosto dela, eu amo ela e eu quero tirar ela dessa vida. Pois ele conseguiu resgatar ela da vida de dançarina. Ele casou com ela, deu uma vida digna para ela. Hoje ela é uma mulher casada, hoje ela é uma mulher respeitada, e o passado dela não se toca no assunto. Ele nunca tocou no assunto do passado dela. Mas isso só foi possível, não porque ele amou ela, isso foi possível porque ela decidiu se entregar. Ela decidiu largar a vida que ela estava vivendo. Nós sabemos que era um emprego, provavelmente o único emprego que ela conhecia a vida toda. Era uma vida que há anos ela vivia. Era o que ela estava acostumada a fazer. E eu tenho certeza que quando ela deixou tudo para trás, apesar de não ser uma vida digna, eu creio que foi algo difícil para ela. Algo doloroso. E é assim que acontece conosco. Deus está esperando uma decisão nossa. A única maneira do casamento acontecer é se nós largarmos o nosso passado. Se nós decidirmos deixar para trás tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Tudo aquilo que nós fizemos até aqui. Nós não podemos trazer nenhum resquício da nossa vida passada para dentro desse relacionamento. Porque todo resquício da nossa vida passada vai nos levar a cair novamente. Amém? Nossa, gente, vocês estão todos sérios. Ai, ai. E foi dessa maneira que Jesus fez. E eu sou grato a Ele por isso. Eu sou grato a Ele porque
eu decidi largar minha vida para trás. Eu decidi viver uma vida de santidade. Não é fácil, muitas vezes. De vez em quando nós damos uma deslizada aqui, uma deslizada ali, mas o problema não é a deslizada. O problema é você deslizar e continuar naquele deslize. O problema é você, quando você cai e você não consegue se levantar. Pecar, todos nós pecamos. O que nós não podemos viver é uma vida de pecado. Porque a partir do momento que nós vivemos uma vida de pecado, é uma vida de iniquidade. E nós sabemos que nós não herdaremos o reino de Deus se nós vivermos uma vida de iniquidade. Amém? Então, eu quero deixar um exemplo bem prático, de como fugir, de como ser precavidos, para que nós não caiamos em pecado. Um exemplo bem prático é os jovens. Os jovens estão com os hormônios todo na flor da pele. Né, Nil? Eu já fui jovem uma vez. Algum tempo atrás. Não muito, mas já fui. E nós gostamos de sair, nós gostamos de ir para o cinema, nós gostamos de ir para restaurante. Isso é algo saudável, é algo gostoso, a comunhão. Mas quantas vezes nós colocamos a irmãzinha dentro do carro e nós damos uma carona para ela sozinha? Nós temos que aprender a vigiar. Se há algo que pode nos levar a pecar, nós temos que nos precaver e não deixar que isso venha acontecer. Porque se há 1% de chance de você cair em pecado, tenta não fazer, porque a carne é fraca. Aqueles que estão namorando, um beijinho aqui, um beijinho ali, é pecado beijar? De maneira alguma. Mas o beijo acende algo dentro de nós. O beijo acende um desejo dentro de nós. E é gostoso. Eu beijo minha esposa todo dia. É bom demais. Então espere o momento certo de fazer. Espere a hora certa de fazer. Se você tem um sentimento que você não vai conseguir controlar, procure não beijar sua namorada. Procure não beijar sua namorada. Porque uma vez que o beijo acontece, nós sabemos que é difícil de segurar. E nós somos chamados para manter a nossa veste limpa. Limpa, lembre-se disso. Então isso é um exemplo simples. Isso foi um exemplo para os jovens, mas diariamente na nossa vida, nós andamos por caminhos que pode lá na frente nos levar a cair em tentação. Pode nos levar a cair em pecado. Às vezes é o caminho mais fácil. Tem uma chance de 50%, porque o outro caminho que não vai te deixar cair, ele é mais longo. E nós queremos cortar o caminho. E entramos por um caminho que, lá na frente, pode ser um caminho de trevas. Então não cortem caminhos, meus irmãos. Seja precavido, seja prudente. Seja prudente, vá pelo caminho mais longo. Não beije a namorada, não dá carona para a irmãzinha sozinho. Sempre leva pelo menos umas 2 velhinhas juntos. Então nós temos que procurar ser prudentes para que nós não caiamos em tentação. Amém? Nós temos que manter a santidade. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 4:3 que a vontade de Deus para as nossas vidas é a nossa santificação. Nós gostamos muito de orar e de dizer que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas. E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Realmente é, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Quando nós nos santificamos, daí então é bom, perfeito e agradável. Porque daí então as bênçãos que já foi conquistada para nós nas regiões celestiais, daí então nós começamos a trazer a existência.
Nós começamos a tomar posse. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é porque você é bonito, é porque a partir do momento que você se santifica, Deus pode operar na nossa vida. Amém? E tem uma parte na oração do Pai Nosso que nos ajuda muito. Nós não oramos muitas vezes o Pai Nosso por ignorância nossa, porque achamos que é uma reza. Mas há um pedaço na oração do Pai Nosso que diz assim: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós temos que orar isso aqui diariamente. Diariamente nós temos que fazer essa oração presente nas nossas vidas, presente nos nossos lábios. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se nós cremos no poder da oração, se nós cremos que Deus escute as nossas orações, nós temos que começar a orar pedindo o livramento. Isso faz parte de ser prudente. Isso faz parte de ser prudente. Amém? E nós temos que lembrar que sem a santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14, para quem está anotando. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o primeiro passo, meus irmãos. O segundo passo é termos uma vida cheia de unção. Mateus 25, o mesmo texto que nós lemos, versículo 3 e 4, diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O azeite na Bíblia nos fala da presença de Deus, nos fala do poder de Deus revelado nas nossas vidas. O azeite na Bíblia nos fala do Espírito Santo de Deus descendo sobre a nossa cabeça diariamente, nos enchendo e nos tornando mais parecidos com Ele cada dia mais. Nós podemos ver que as loucas, elas não estavam totalmente sem azeite. Elas tinham, as lamparinas delas estavam acesas, mas elas não conseguiam permanecer acesas até a vinda do noivo. As prudentes, elas tinham azeite estocado na vasilha para manter a lamparina acesa. E nós temos que entender que nós só conseguimos a unção de Deus, a presença de Deus, quando nós vivemos o primeiro passo, quando nós somos prudentes, quando nós conseguimos fugir do pecado, quando nós nos santificamos. Daí então Deus nos enche. Daí então a unção de Deus é presente nas nossas vidas. A unção não é algo que você ganha. A unção não é algo que você ora e você pede. A pastora Cleusa fala muito isso, que as pessoas às vezes encostam nela e diz: coloque a mão sobre a minha cabeça e ora transferindo a unção. Não, unção não se ganha, unção se conquista. A presença de Deus é conquistada na nossa vida. Nós temos que nos esvaziar diariamente. Nós temos que largar o nosso pecado de lado, crucificar a nossa carne, porque todas as vezes que Deus tenta encher, se nós estamos cheios de nós mesmos, não tem espaço no vaso. Então o vaso tem que ser esvaziado diariamente para que Deus possa derramar da unção e da presença dele sobre as nossas vidas. E eu quero concluir essa palavra lendo um texto no 2 Coríntios 11, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: porque zelo por vós, com o zelo de Deus,
visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo está exortando a igreja de Corinto, é o zelo de Deus aqui nessa noite, sobre as nossas vidas, falando conosco, nos trazendo a realidade, como deve ser o comportamento de uma noiva. Nós estamos dentro da igreja há algum tempo, nós nos entregamos a Cristo, o preço foi pago, mas muitas vezes nós esquecemos como deve ser o nosso comportamento. Nós temos vivido um noivado como um noivado mundano, como uma despedida de solteiro. Uma despedida de solteiro do mundo, alguns dias antes do casamento, ou um dia antes do casamento, onde a noiva sai para fazer aquela última festa, antes que é selado o casamento, ali onde pode se fazer tudo, onde tudo é permitido, afinal de contas ela não está casada ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não somos mundanos, nós andamos segundo o Espírito. E todas as vezes que nós estamos vivendo em pecado, é como se nós estivéssemos vivendo uma despedida de solteiro. Só que nós esquecemos que o Santo, que Jesus Cristo, ele vem para buscar uma igreja pura e que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós não podemos viver uma despedida de solteiro porque não tem data marcada. Amanhã pode ser tarde demais. E nós andamos brincando com fogo, meus irmãos. Nós temos que parar de brincar com fogo porque nós vamos acabar nos queimando. Então nessa noite Deus nos chama para um arrependimento. Deus nos chama para que nós entremos em concerto com Ele. Lembre-se, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que o nosso passado, tudo aquilo foi apagado. Mas tem que ter pureza. Tem que ter pureza durante esse período de noivado. Não tem como nós vivermos da maneira que nós vivemos, estando em Cristo. Não tem como. O preço foi alto demais. Foi preço de sangue. Preço de sangue. E eu creio que nessa noite não há dia melhor para se lembrar disso do que o dia que nós celebramos a ceia do Senhor. O dia em que nós relembramos o sacrifício que foi pago na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Mas é dia de alegria também. É dia de alegria porque nós sabemos que Ele ressuscitou e que Ele vive e que um dia Ele voltará. Fique de pé.